Saudações! Hoje estamos com uma pessoa espetacular aqui no nosso canal, Verônica Sena, graduada em Educação Física, ligada no 220 o tempo todo, vocês já estão vendo. É mãe, esposa, cuida dos afazeres do lar, ministra aulas de diversas atividades físicas, é muito conhecida pelo seu belo trabalho e hoje estamos com ela aqui ao vivo e a cores. Bom, pois bem, seja bem-vinda ao nosso canal Bate-Papo com Cabo Edson. E Verônica, cumprimente nossos amados e amadas. Muito bom. Vamos lá, deixa eu cumprimentar. Primeiro, ó, ela pesquisou isso aqui, tudo. A versão dela, né? Mas como dona de casa, tem correria, não dá tempo muita coisa. A gente vai montando aula, limpando casa, cuidando do filho, fazendo atividade. Isso daí é a parte mais complexa do meu trabalho. Mas eu agradeço a oportunidade de estar aqui no canal do Cabo Edson, Bate-Papo com Cabo Edson. Isso. Eu acho que ele amarelou, né? Era pra ele estar aqui, mas ele não tá. Não corte essa parte. E o que mais que você me perguntou, que eu não prestei atenção? Hoje nós temos aqui como tema a dança. Eu não posso, eu sou suspeita, não posso falar muito, amo de paixão, então vamos lá falar sobre a dança. Conta pra nós, Verônica, os benefícios dessa atividade maravilhosa. Forma séria? Não muito, não precisa ser Então, muito ok, sério. vamos lá, vamos por partes, né? Pensando em benefício agora voltado para a saúde, né? Então, a gente tem que entender a dança num contexto enorme, muito mais do que a cultura, o lazer. Agora ela também entra na questão do esporte, ela entra como um leque num tratamento de depressão, de estresse. Então hoje tem um contexto muito maior do que era antes, que era lazer e cultural. Então hoje a gente entende a dança como uma modalidade de fitness. A gente entende que a dança, ela tem essa função da sociabilização, questões fisiológicas, na questão mesmo de qualidade de vida, Sim. Né? Então você pensa assim, eu vou para academia dançar. Hoje, nos dias que a gente vive hoje, tá muito difícil sair para fazer esse tipo de coisa. Então você não tem um local que você se sinta seguro para você ir dançar. Ou você dança em casa, ou você dança na academia. Então isso também é um benefício, porque muitas mulheres como nós somos realmente frágeis, não dá para sair, não tem um lugar onde você vai que você se sente segura, mesmo estando com o seu esposo, com o seu companheiro, é muito difícil. Então a academia, ela consegue te propor isso, trazendo esses outros benefícios assim voltado para a saúde, né? Então de uma forma bem ampla, ela vai ajudar na sociabilização, ela vai te causar liberações hormonais, então endorfina, você vai sentir prazer mesmo em fazer, você vai criar vínculo de amizade naquele local. Então assim, é uma coisa que hoje é primordial, o poder fazer dança, né? Então o restante na questão de esporte, ela vai ser uma consequência de todo o psicológico que vai ser desenvolvido através, né, dessa possibilidade de viver na dança. É verdade mesmo. Eu gosto muito de dança, gosto bastante de dança, me sinto muito bem. Cada vez que eu vou para aula de dança e volto, eu me sinto muito melhor, né? Porque lá a gente tem mesmo o nosso grupo de amizades, tudo muito... O astral é muito bom, a energia é muito bacana, né? Eu acho mesmo que a dança, ela traz muitos benefícios.
Isso mesmo. Eu acho que eu já posso dar uma entradinha, só para perguntar assim de curiosidade, né? Porque a mulherada toda quer saber se realmente é verdade que a gente pode perder até 1.000 calorias numa aula de dança. Antes de você falar, quantos minutos tem uma aula de dança, assim? Aí depende. Depende do que, no meu caso, que ministro aulas dentro de academia. Então, a academia tem uma grade e na grade é proposta aulas de 30 minutos, de 45 minutos até 1 hora. Em alguns eventos você pode se deparar com até 2 horas de aula, né? Então, quando você me perguntou assim, você me pediu para falar sobre mim, né? Eu falei um pouco assim da questão mesmo pessoal, de ser mãe, de montar aula, de ter essa preocupação de estar sempre atualizada, porque isso é diário, então eu vou dormir, então não é só a questão de ser ligado no 220. Eu até gostaria de não ser tanto, mas a mente não descansa, porque você tem ali a preocupação de sempre estar oferecendo o melhor para o seu aluno, para a sua classe. Mas eu hoje, dentro de academia, eu ministro 2 modalidades, são 2 marcas, que é a Zumba e o Fit Dance, né? Então, eu mas não danço só isso. Então, eu tenho uma vivência com a dança desde da infância, sempre danças com ritmos populares. Então, assim, o samba, o forró, a gafieira, o country, o sertanejo, que, via de regra, não é aquilo que a gente vivencia como dança de salão na classe, né? A gente vivencia realmente uma dança conduzida, e que sim, que quando as mulheres têm a curiosidade, eu vou fazer zumba porque tá na moda, porque a zumba, sim, pode emagrecer, até é falado no comercial. Isso, segundo a zumba, colocado com alguns estudos, foram feitos alguns estudos que pessoas monitoradas atingiram ali um gasto calórico de 1.000 calorias, né? Mas aí a gente tem que levar... A gente precisa entender o que seria isso, o que é aumentar o gasto calórico. Então, a pessoa pode fazer dentro do limite dela, porque eu tenho que pensar que a dança ela é inclusiva. Então, eu tenho pessoas que são cardiopatas, eu tenho pessoas que têm trombose, tenho pessoas que estão hipertensas, que têm diabetes. Então, cada um sabe da sua realidade. É uma aula coletiva, mas ela precisa pensar na individualidade dela. Então, ela não precisa se inspirar em mim. Eu, como professora, instrutora, eu preciso promover um pico emocional muito grande na aula. Essa é a minha função. Mas eu também preciso entender a individualidade biológica de cada um. Então, falar 1.000 calorias pode acontecer? Pode. Depende da intensidade e depende da proposta da aula. Então, a dança num cunho cultural, lazer, ela tem um gasto calórico, mas ela tem muito mais benefício mental do que benefício fisiológico, né? Apesar de ter flexibilidade, coordenação motora fina. Então, tem N coisas que a gente pode citar. Mas a intensidade que o aluno vai e se dispõe a praticar ali naquele momento da aula, isso é o mais importante. Então, ele precisa chegar lá para ele dar o melhor dele. E assim ele eleva o gasto calórico. Eu ia te perguntar exatamente isso, se existe alguma contraindicação para essa atividade, mas você citou algumas aí que... Não tem contraindicação, desculpa interromper. Sim. Não tem contraindicação. Normalmente, os médicos, eles vão dizer se o aluno ele não pode ser um praticante daquela modalidade. Sim. Né? Então,
É importante que a pessoa tenha um acompanhamento. Se ela é cardiopata, ela tem um atestado. É importante que ela tenha orientação. O médico precisa saber na mão de qual profissional ela está fazendo aulas, porque infelizmente hoje no mercado a gente tem muitas pessoas que têm qualificação. Não, a qualificação que eu estou dizendo, que fique bem claro isso, não é qualificação do eu danço melhor ou eu danço pior. Sim. É qualificação de conhecimento da saúde física. Muito importante. Então, isso é o mais importante. É verdade. Né? Então, o médico, ele tem essa preocupação. Normalmente, o médico, quando ele limita, ou realmente a pessoa tem uma patologia que realmente não pode, ou ele não sabe na mão de quem essa pessoa vai fazer aula. Então, via de regra, eles acabam limitando. Mas a dança, ela tem essa função de ser inclusiva. Sim. Incluir a criança, incluir o idoso. Cada um dentro da sua limitação. Da sua limitação. E lembrando que a questão mesmo da realização pessoal, de poder dançar, seja sem ritmo ou não, mas é de verdade buscar o prazer, né, e a realização. Eu vejo muito isso na carinha das pessoas que estão lá dançando, né, o prazer que a dança traz para as pessoas, né, a gente observa na cara das nossas colegas, das nossas amigas do dia a dia, e é muito bacana isso. Uma outra curiosidade que a gente sempre ouve lá nos bastidores, se tem algum tipo de preconceito com relação à dança. Porque eu vejo que os homens, eles até têm o olho brilhando de vontade de ir lá dançar em determinada música, que é muito bacana, mas eles não vão. Então, existe algum, assim, você todo dia, né, tá lá, o que você pensa sobre isso? Então, quando eu vejo o homem que vence essa barreira, porque, na verdade, ele não tem preconceito por ele. Ele iria, tanto é que ele tem vontade. Sim. Mas é o que os outros vão falar. Então, o que os outros vão zombar. Hoje, a rede social tá um negócio muito louco. Muito louco. Então, os homens se preocupam e não entram para fazer aula, porque eles sabem que a qualquer momento vai ter um celularzinho pegando aquele pior momento dele e expondo aquele momento que seria para ser prazeroso para ele. Sim. Então, assim, tem o preconceito do homem naturalmente, porque sim, o homem ele nasceu para conduzir. Então, quando ele chega numa aula conduzida, né, eu tô dizendo assim de uma forma bem ridícula, culturalmente, pensando nisso, né? O homem entende que ele tem o trabalho braçal. Isso. E que a dança requer movimento de quadril. Eu não vou fazer isso, né? Então, existe. Mas eu acho que muita coisa já se quebrou, já se rompeu. Tem muitos homens, e aí a gente pode falar de uma forma cuidadosa, que independente de gênero, a Zumba, quando eu me encantei pela Zumba, que eu quis oferecer isso para o meu público, foi justamente ser uma modalidade totalmente inclusiva. Ela não tem diferença de gênero masculino, feminino, religioso, idade. Sim. E não tem, ela é realmente inclusiva. Então, muito se perde por não se permitir participar da aula. A modalidade Fit Dance é uma modalidade que ela é muito mais cultural aqui para nós. Porque normalmente o que se dança no Fit Dance é o que toca no rádio. Sim. É o que tá tocando na balada. É verdade. É o que você vai para um casamento e você chega lá, as pessoas falam assim, quero dançar Fit Dance. Mas Fit Dance não é uma banda, é uma empresa, é uma modalidade e que tem essa função de trazer a dança de forma bem mais técnica, mas também prazerosa. Sim, né? Também, coreografias, né? As coreografias super bem elaboradas, desafiadoras. A gente costuma dizer assim que Fit Dance não é difícil, é desafiador. E é tão bom quando a gente pode se dispor a
enfrentar um desafio e chega no final, você fala assim, caramba, eu consegui, ainda bem eu consegui. Então você se sente mais motivado, você tem um porquê estar na dança. E a Zumba, ela tem essa coisa latina, que também é um misto de ritmos. Tem o samba, tem a batucada, tem o reggaeton, a cúmbia, a salsa. Então você viaja numa aula de Zumba. Sim. Você absorve culturas de inúmeros países, né? Então, isso realmente, quando a pessoa para pensar no quesito dança, ela deixa de se preocupar com as 1000 calorias. Porque, normalmente, a pessoa que está indo lá se preocupando com as 1000 calorias, ela não está com esses olhos brilhando. Ela não está com aquela feição de quero mais. Sim. Ela está sempre preocupada em vou emagrecer ou não. Aí ela ela está no objetivo dela. Sim. Mas a gente consegue identificar na aula como instrutora aquela que está focada, porque ela quer aquilo como saúde e emagrecimento. E eu consigo ver aquela que realmente está ali porque ela está se deliciando com aquele momento. É, muito bacana. Então, realmente a gente vê você falando assim, né? Fica assim muito motivada, porque você passa essa energia, essa coisa boa da dança, né? Acaba que a gente fica assim com vontade já de dançar. Porque parece muito bacana mesmo. Eu sei, posso falar, mas é aquela coisa, né? Hoje a gente deixa a Verônica Sena brilhar e dizer o quanto gosta da sua atividade. Uma pausa para ver esse cabelo limpo, porque minhas alunas vão assistir esse momento. Gente, tomei banho. Cabo Edson tá ali nos bastidores, achando que eu não ia falar essa coisa. Eu tomei banho. Essa banho particularidade. Banho eu tomo todo dia, mas cabelo não precisa lavar. E Brasil, ó, tá brilhando. Ok, continuando. Essa é Verônica Sena. É assim, especial. Continuando. Né? Continuando. Eu quero que você fale um pouquinho. Séria. É uma moça muito séria. Dedicada ao seu trabalho. As Sim. aulas são maravilhosas, né? Tem uma fama por aqui pela região de um trabalho maravilhoso com as pessoas. Melhora a autoestima de qualquer um. Então fala pra gente só. Quando você começou com a Zumba? Com a Zumba eu comecei final de 2012. É assim, a Zumba, ela tem um histórico bem novo aqui no Brasil, assim. Vamos pensar aí de 2010, talvez 2009 para cá. Mas quando eu fiz o primeiro treinamento, eu não apostei muito. Não tinha esse marketing, nossa, essa coisa que é hoje. Sim. Quando você chega e fala Zumba, eu sei o que é Zumba. Quando você fez a primeira aula comigo, ela tinha o nome de ritmos. Tinha. Mas eu dava as músicas da Zumba. Por quê? Porque as pessoas não conheciam a Zumba. Então, com o passar do tempo, eu fui tirando aquilo que era ritmos e deixando só a Zumba na sua mais perfeita fórmula, né? A gente usa esse termo na Zumba, realmente para que as pessoas se deliciasse ali com aquela proposta. Sim. E aí, a partir de 2013, 2014, aí a Zumba, assim, começou a fazer um marketing muito grande, as pessoas começaram... E também, assim, a mídia, na verdade, né? A internet Sim. foi ficando um negócio, assim, de uma velocidade incrível. Então, isso facilitou o marketing. Então, desde final de 2012, quando eu fiz o primeiro treinamento, e eu não quis me manter filiada, eu não quis porque você paga, tá? Você Sim. paga caro, paga em dólar, caríssimo. Eu não quis me manter filiada porque eu falei, não, isso eu acho que não vai rolar. E aí, em 2014, janeiro de 2014, eu refiz, para que eu pudesse ter a minha licença. Aqui em Itapecerica, eu posso dizer que eu fui, sim, a primeira professora a ministrar aula de Zumba aqui. Eu conheço alguns relatos antes, se eu não me engano, numa determinada academia, mas acho que não vingou. Então, e depois disso, quando eu comecei na Zumba, eu ministrava 30 aulas semanais. E era um negócio muito louco, porque como não tinha outros professores, eu ficava muito requisitada. Era.
e a sala sempre muito cheia. E podem até achar que não é uma coisa, ou que seja uma coisa, uma hipocrisia que eu esteja falando aqui. Mas realmente eu sou uma só. Eu tenho limitações também. Sim, né? claro. Cuidar da saúde do outro implica em cuidar primeiro da minha. E eu comecei a ter muita perda de peso. Isso não era saudável, porque o que eu estava perdendo era a minha composição corporal em massa magra. Então, muitas lesões, joelho comprometido, e eu precisei realmente pensar melhor, repensar na minha saúde. Só que aí a Zumba começou também a aparecer muitos outros instrutores e foi ótimo, porque assim eu consegui diminuir minha aula, outros colegas começaram a ministrar aula e ok, não compete a mim julgar capacidade ou formação dos meus colegas, mas realmente quando ela explodiu e que vieram outros professores, outros instrutores, realmente foi filtrando melhor, eu consegui diminuir a minha intensidade e trabalhar com outras coisas, porque Sim, isso até com também mais qualidade. isso também era uma coisa que me magoava um pouco, apesar de amar a dança, mas eu sou profissional de educação física. Então, assim, eu gostaria de dar personal, eu gostaria de trabalhar com uma outra modalidade de combat, outras modalidades até mesmo da Zumba, e eu não tinha esse tempo. Porque a Zumba me consumia, então parecia que eu era uma profissional assim, pequena, não pequena, diminuindo o meu trabalho, mas assim, eu só conseguia até aquilo. Mas a gente tem que estudar e a gente quer realmente conhecer um todo, né? Sim. Pensando na questão da qualidade de vida e saúde física. Então eu senti a necessidade de aplicar mais coisas que eu estudei para isso. Sim, até eu como